Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 16. João 16. O último verso do Evangelho de João, capítulo 16. 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar ao Senhor. Vamos tratar do tema dessa manhã. Senhor, mais uma vez na Tua presença nos encontramos, prontos agora para ouvirmos a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. O culto simples que o Teu povo presta ao Senhor, simples porque toda a suntuosidade e toda a glória está no fato de que Cristo está no nosso meio. Cantamos ao Senhor, oramos ao Senhor, lemos a Tua palavra. Agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Rogamos isso porque sabemos que o Senhor fala conosco. O Senhor nos prometeu, o Senhor nos deu o Teu Espírito, que abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente e nos concede a graça de compreendermos a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã com a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ontem, pela manhã, nós tratamos aqui com os irmãos acerca do primeiro aspecto do tema central, que é os benefícios do Pacto da Graça. Falamos sobre o primeiro benefício e a ordem, ela é ordem de importância. Não que a paz seja menos importante que o perdão dos pecados, mas que é impossível ter paz sem que os nossos pecados tenham sido perdoados. Nenhum outro benefício será possível ao povo de Deus se primeiramente os nossos pecados não forem perdoados. Até mesmo a mesa farta, ela pode ser sinal de sofrimento e angústia, se não entendermos que vem das mãos do Senhor, o Deus da aliança, o Deus do pacto. Até mesmo a saúde pode ser um sinal de grande tribulação, se nós não compreendermos que tudo que temos vem das mãos do Senhor. E no pacto, até mesmo o sofrimento é benefício, a ponto de falarmos: foi-me bom ter passado pela aflição, porque aprendi os Teus decretos, os Teus desígnios. Sem o perdão dos nossos pecados, nenhum benefício nós teremos. Esse é um ponto pacífico fundamental. E a paz nós não conheceremos. A paz que Cristo trouxe nós não sabemos, nós não conhecemos. E aqui o nosso ponto exatamente é desenvolver sobre esse outro benefício, que é consequência do primeiro benefício, depois do perdão dos nossos pecados. O Senhor Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de João, Ele está fazendo aqui a sua despedida. O livro de João, dos seus últimos capítulos, né? Especialmente até o 19, ele vai narrar do 14 ao 19 as 5 últimas horas de Cristo na terra. Eu disse na igreja, quando eu estava expondo, que quem fez aquele seriado 24 horas se baseou no Evangelho de João, porque são vários capítulos em 5 horas.
onde ele conta os detalhes, as minúcias daquele momento da morte de Cristo. E Cristo, então, nesse capítulo 16, ele diz ao povo e aos seus discípulos o que o mundo vai trazer a eles. Que ele está indo embora e que ele está se despedindo deles, e que eles vão passar por grande tribulação, eles vão passar por grande angústia nessa terra. Mas aí então ele diz: eu deixo a minha paz. É interessante, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, ele diz, concluindo o capítulo 16: estas coisas vos tenho dito. Que coisas eu tenho dito? E se você voltar comigo, né, para o verso 25 do mesmo capítulo 16, João capítulo 16, verso 25, e se você for para o primeiro verso mesmo, 16, depois vamos para o 25, veja o verso 1, ele diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Porque eu estou dizendo que eu vou embora, vocês estão, a alma de vocês se encheu de tristeza. Mas Jesus disse: eu digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. É necessário que eu vá para que o Espírito venha, porque agora vai ficar claro isso. A obra que Cristo fez por nós será feita em nós pelo Espírito que será enviado. Porque o que Cristo fez por nós ainda não está em nós se o Espírito não vier habitar em nós, entende? O Espírito precisa vir para que a habitação do Espírito aplique a obra de Cristo em nós. Eu vou, e se eu não for, ele não virá. E se ele não vir, não haverá salvação. Coisa interessante, porque ele continua o texto, não é? Porque quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então ele passa a discorrer sobre esse tema. Aí, verso 16, ele diz: um pouco e não mais me vereis, uma vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí ele descreve a imagem: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porém sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer de ter nascido ao mundo, de ter nascido ao mundo um homem. Aí ele continua: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Vocês vão me ver outra vez, a alegria não poderá ser tirada de vós. E aí vem o 26, 25, que é o tópico nosso. Ele diz: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, eu vos digo que rogarei ao meu Pai, eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Esse é outro aspecto que nós vamos tratar hoje à noite, se Deus permitir, que é o aspecto em que essa obra da restauração, que concede nos pais
também nos dá acesso a Ele. Então, logo em seguida, vocês vão falar com o Pai diretamente, vocês vão ter acesso ao Pai diretamente, por meio dessa relação comigo. E Ele diz assim: eu não vou nem falar, o Pai vai responder direto. Não é porque não precisamos do mediador, é porque a minha vontade, a vontade do Pai, a vontade do Pai é realizada por mim diretamente. Vocês têm acesso ao Pai. Então, mas ainda essa alegria, o Senhor começa a falar de tudo que eles terão. Veja, eu vou, mas o Espírito virá. Eu vou e vocês vão ter acesso ao Pai. Eu vou e vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão me ver mais, mas o Espírito estará no vosso meio. Vocês vão ter direto acesso ao Pai por meio intermédio. Vocês vão poder colocar diante dele as suas angústias e sofrimentos. Ele está dizendo: foi aberta a porta, o véu foi rasgado, e agora vocês têm acesso ao Pai. E agora no verso 29, disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de alguém que te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, e que serei dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, meu Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Tudo isso eu tenho dito, para que vocês saibam que o que eu estou fazendo é o que foi ordenado pelo Pai. Ora, eu não estarei só, o Pai estará comigo. Aí Jesus diz: eu vos tenho dito estas coisas, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Não há outra forma de você entender, senão o fato de que o que Jesus está dizendo aqui é: Deus nos concedeu a libertação dos nossos pecados, da ira que estava sobre nós, fomos perdoados de toda a nossa culpa, mas estamos no mundo. Nesse mundo nós vamos passar por muitas aflições. Onde está a minha esperança? Jesus diz, e aqui é o grande ponto. Eu digo isso para que tenhas paz em mim. Eu digo isso para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Onde está a promessa? Então, qual é o fundamento da nossa paz? É que Jesus Cristo venceu o mundo. Tende bom ânimo. Interessante, se você voltar para o capítulo 14, que é onde começa toda a sessão, né? É exatamente nesse sentido que começa o texto. Veja, onde começa toda a sessão de despedida, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito: vos vou preparar o lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltareis e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tenho visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crees que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não agiram por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Interessante. Não se turbe o vosso coração. Veja como é interessante. O que Jesus está dizendo é, preparando os discípulos na sua despedida para uma realidade clara. Eles vão
ter tribulações, eles vão ser perseguidos. No capítulo 16 ele diz: olha, eles vão pegar vocês e arrastar para as praças públicas e queimar vocês, e vão dizer que com isso estão prestando culto, mas eles falam isso porque não me conhecem. É assim que o mundo vai tratar vocês. Mas tenham paz em mim. Tenham paz em mim. Eu digo tudo isso a vocês, para que vocês encontrem paz em mim. Não se culpe o vosso coração. Interessante que quando Jesus ressuscita dentre os mortos, irmãos, eu queria que você fosse para o capítulo 20 de João comigo, por favor. Capítulo 20 de João. Veja, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, não é logo na primeira sessão, mas logo em seguida, quando Jesus ele aparece aos discípulos, né, pela primeira vez, no verso 19, ele diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos com medo dos judeus. Veja que imagem interessante. Eles estavam com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Isso não é simplesmente um jargão. Esse é o sumo sacerdote estendendo sua mão sobre a sua congregação e dizendo aquilo que ele conquistou para o seu povo: paz seja convosco. Para você ter ideia do que eu estou falando, isso vai acontecer uma semana depois, 8 dias depois, no mesmo capítulo 20 de João, agora no verso 26, 8 dias depois Jesus volta, porque a congregação está reunida no dia do Senhor, mais uma vez. Foi no primeiro dia da semana, no outro primeiro dia da semana, eles estão de novo reunidos, e Jesus volta a falar com eles. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Paz seja convosco. Impressionante nós pensarmos: por que tanta paz o Senhor está dizendo? Ele vai dizer em João ainda: não é como a paz que o mundo dá. A paz não é como o mundo dá. Você pode ter a paz de alguém que é prisioneiro e acorrentado, deitado na sua cela. Você pode ter uma paz, uma tranquilidade. É a paz da morte. Você pode ir ao cemitério meia-noite, todo um silêncio terrível. Alguém pode dizer uma paz. O problema é que está todo mundo morto. Existe a paz da morte, que aparentemente é silenciosa, mas existe a paz que não é conhecida pelo mundo. Que você pode estar numa cama à beira da morte e o teu coração está tranquilo. Você pode estar sendo perseguido pelos teus inimigos e a tua alma está firme. Essa paz o mundo não conhece. Estabelecido esse princípio básico, geral, eu queria rapidamente depois voltar para João e vamos explorar mais esse texto. Mas é importante aqui alguns aspectos para nós entendermos o que está acontecendo em toda a história. Não é? Quando o homem peca no jardim do Éden e ele então é expulso da presença de Deus, uma palavra que é usada muito claramente: Deus os expulsa da sua presença. A expressão é expulsar, o verbo expulsar. Deus os expulsa da sua presença, expulsa do jardim. E logo em seguida, Deus usa outro termo: eu colocarei inimizade, há uma inimizade entre os filhos da serpente e o filho da mulher.
A inimizade é algo próprio da relação da quebra da lei de Deus. Então a inimizade ela é própria da nossa relação para com Deus e da relação para com os outros. Imediatamente após o pecado, o primeiro grande e terrível pecado que a história vai registrar é um irmão matando outro irmão. A inimizade para com Deus revelada na relação com o outro. Para você entender que essa inimizade ela aponta para a relação com Deus e que não é simplesmente uma figura hermenêutica para você compreender uma coisa em detrimento da outra. Veja que a mesmo João, na primeira carta, queria que você abrisse a Bíblia comigo, na primeira carta de João, capítulo 3, por favor. Veja como João interpreta a narrativa de Gênesis no capítulo 4. 1 João capítulo 3, verso 10 em diante, ele diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede a Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Verso 11: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. É interessante que não há aqui uma declaração explícita de um mandamento que nós devemos amar uns aos outros, mas quando Deus cria o homem, não é, para se relacionar com ele, e cria depois a mulher, e eles devem ter unidade e amor um pelo outro, é próprio da relação da criação, que ao submeter-se à lei de Deus, eles revelariam o amor para com Deus. Então Deus está dizendo explicitamente desde o princípio: é isso que vocês têm ouvido, que nós devemos amar uns aos outros. E aí, veja como é imediatamente, isso não vai estar ligado ao momento da lei no Êxodo 20, mas ao capítulo 4 de Gênesis. Olha o texto: não segundo Caim, que era do maligno, diz o verso, e assassinou-se a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais a de seu irmão, e a de seu irmão justo. Agora veja o que poderia ser uma firula hermenêutica. João faz isso com muita habilidade no verso 14, no verso 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Veja, mundo, Caim, irmãos, Abel. Caim matou Abel, e ele diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Mas de onde vem esse ódio? Veja o capítulo 3 do Evangelho, do livro de João, da primeira carta ainda, primeira carta de João 3, veja, verso 1 em diante, ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão é que o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O mundo odeia ao Senhor. Entenda que todos nós que fomos expulsos da presença de Deus, nós somos inimigos dele. Aqueles que são resgatados por ele são chamados de filhos de Deus. Mas todos os outros são inimigos. Todos que estão fora de Cristo são inimigos de Deus. Então, como é que isso se resolve? Esse é o grande ponto. Ora, a nossa inimizade com o outro, em Gênesis 3, a nossa inimizade com o outro é refletido pela nossa inimizade para com Deus. E não há como separar uma coisa da outra. Até porque, senão, a solução do problema da inimizade seria um acordo de paz entre pessoas, mas não podemos ter paz entre as pessoas se não tivermos paz com Deus. Antes de Deus perguntar a Caim: onde está Abel, teu irmão? Deus perguntou a Adão, pai de Caim e Abel: Adão, onde estás? Antes da alienação dos relacionamentos, houve a alienação do relacionamento entre Deus e o homem. Houve a quebra desse relacionamento. A inimizade foi posta. Somos inimigos de Deus. Consequentemente, nós não podemos conhecer a paz.
caminho que está posto agora é um caminho em que o homem vai tentar estabelecer um caminho de volta ao Senhor. Só que Deus já fechou a porta e disse: pelo pacto das obras nós não podemos mais ter acesso à árvore da vida. Ele colocou um anjo com uma espada flamejante e guardando o caminho, ninguém entra por essa porta. Daí o Novo Testamento de Jesus Cristo é o novo e vivo caminho. Só tem um caminho de volta à árvore da vida, por meio do segundo Adão, que é Cristo. Isto é, eu não tenho mais como ter relacionamento com Deus, não há como ter a minha relação apaziguada com Deus, se não for por meio de Cristo. A ira está posta, nós estamos debaixo da ira de Deus. Nós não poderemos provar da paz que Cristo está entregando aos seus discípulos ali na sua obra redentora, se nós não crermos no seu nome. Esse é um ponto fundamental. Essa paz nunca será provada pelo homem fora de Cristo. Você pode ter quietude, você pode aprender a meditar, você pode você pode se tornar uma pessoa zen, você pode fazer o que você quiser. O dia que você chegar diante do Santo Deus, com a tua própria justiça, você vai conhecer o terror que a paz que te enganou durante toda a vida nunca foi capaz de te mostrar. A ira do Deus eterno. É por isso que você pode se livrar de muitos problemas nessa vida. Você pode se livrar com a ideia do armamento contra o desarmamento. Penso que é uma coisa boa nós termos aí liberdade de ter armas, eu não tenho nenhum problema com isso. Você pode se livrar de um marginal que quer invadir sua casa, tendo uma arma na sua casa. Mas você não vai se livrar da ira de Deus por nada que você possua nessa vida. Arma, policiamento. Apocalipse diz: você vai fugir para as montanhas, ele vai te encontrar. Você vai entrar nas cavernas, ele vai te buscar. Você vai tentar se esconder. Não haverá lugar para você nesse mundo. A ira de Deus te alcançará. Interessante que no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, e rapidamente, se nós abríssemos o texto, Isaías 59, por favor. O profeta, ele descreve assim, a partir do verso 1, não vamos ver todo o capítulo, mas acompanhe alguns detalhes do capítulo 59. Ele diz assim: ora, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Veja, a primeira coisa, o pecado ele nos separa de Deus, mas imediatamente é esse conceito. O pecado lê errado as ações de Deus na história. Então, o mal que você vê lá fora, como é que você interpreta? Não existe Deus. Se Deus é bom e há o mal, e o mal existe, Deus não existe. Alguém diz mais assim: ora, como é se Deus é bom e permite tanta violência? E veja o que ele diz: a mão do Senhor está encolhida, ele está surdo, ele não pode ouvir. O profeta diz: não é isso, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. E aí veja, para que ele não escute vocês. E esse é o grande ponto. Esse é imediato após a redenção, o Senhor passa a nos ouvir. A oração é o grande acesso. O Senhor não nos ouve, porque eu não posso me apresentar a Ele com a minha própria justiça. Eu estou debaixo da ira dEle. Eu não posso. O que eu vou apresentar a Ele com as minhas mãos? Veja o texto no verso 3. Olha, o que eu vou falar para Ele? Veja o verso 2.
as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o Senhor de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Veja, se é pelo que eu falo, a minha boca está contaminada pelo pecado. Se é pelo que eu faço, as minhas mãos estão contaminadas pelo pecado. Nada que eu possa fazer pode aproximar Deus de mim. Nada que eu possa falar pode aproximar Deus de mim, porque a minha boca, a minha língua, a minha mão, os meus dedos estão contaminados de pecado. Não apenas o que eu falo, não apenas o que eu faço. Veja agora o verso 4. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confio no que é nulo e ando falando mentira. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Veja, agora são os seus pensamentos. Eles concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Não apenas as suas mãos e os seus dedos, não apenas a boca e a língua, mas o pensamento está completamente contaminado. Por que esse caminho produz uma redenção? Esse homem busca uma redenção. Acompanhe o texto comigo. Verso 5: chocam ovos de áspide e tecem teia de aranha. O que comer os ovos dela morrerá, e se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. Veja, o fruto do trabalho deles é morte. O que ele produz é morte. O que sai disso é uma víbora. E mata o indivíduo e destrói a vida dele. Não há nada que ele faça que possa agradar a Deus. Ele está debaixo da ira do Senhor. Não há paz nesse relacionamento. E aí o texto diz no verso 6: as suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Preste atenção, lá como Gênesis no capítulo 3, quando o pecado é realizado e eles percebem o pecado, a primeira ação de Adão foi fazer vestimentas com as próprias mãos, de um material que Deus havia feito, criado. Eles vão construir uma roupa para eles com as próprias mãos, só que as mãos estão contaminadas de sangue, de pecado, e Deus então vai fazer uma vestimenta para eles na sequência. Mas o texto diz: com aquilo que eles fazem não serve para vestimenta. O verso 6 diz: eles não podem se cobrir com o que eles fazem com as próprias mãos. Por quê? O texto diz: porque o verso 6 afirma: as obras deles são obras de iniquidade, obra de violência nas suas mãos. Aí o que é que acontece? Verso 7: os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz, não sabe o que é a paz. Esse caminho não me concede a paz. As minhas mãos, os meus pensamentos, os meus lábios, nada que eu faça. É por isso que ele vai destronar toda potência e capacidade humana, para que no verso 16 do mesmo capítulo ele diga: viu que não havia ajudador algum, e maravilhoso de que não houvesse um intercessor. Deus está dizendo: não há ninguém que possa ajudar, porque todos estão contaminados pelo pecado. Você não vai fazer paz com Deus com as tuas obras, com o teu discurso, com os teus pensamentos, com a tua fala.
não haverá paz entre vocês e Deus. Porque o pecado separa o homem de Deus. O que sobra para nós? A ira de Deus. A ira de Deus. Todo homem na parte de Cristo está debaixo da ira de Deus. Se você não te marcando o texto que nós estamos lendo, lá em Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, o apóstolo Paulo vai conceituar a morte. Ele diz assim: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele diz: nós andávamos, ele descreve o pecado em 3 etapas, a morte em 3 aspectos. Primeiro, a morte é andar segundo o curso do mundo. Segundo, a morte é andar preso, segundo, de acordo com os padrões do príncipe deste mundo, de Satanás. E terceiro, a morte é andar segundo a vontade da carne e dos pensamentos. E aí, no finalzinho do verso 3, ele diz: e éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência. Era essa a nossa filiação. Por isso João, na primeira carta do capítulo 3, vai dizer: vede que grande amor Deus demonstrou para conosco, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Porque era essa a nossa filiação. Éramos filhos da desobediência. Estávamos debaixo da ira de Deus. Não havia paz entre nós. Não há como fazer. Então Jesus Cristo vem, e é por isso que Ele, como sumo sacerdote, é aquele que vai, ao levantar do sepulcro, chegar na congregação, estender sua mão e dizer: paz seja convosco. Por isso que quando terminamos o culto, e a bênção apostólica, um dos detalhes é: a paz está sobre nós. Paulo, quando começou a carta, diz que a graça e a paz do Senhor seja sobre toda a igreja. Isso não é um discurso vazio. Nós éramos inimigos de Deus. Existem 2 palavras que às vezes são tratadas como sinônimos, que é a palavra para expiação e outra palavra para propiciação. No certo sentido, expiação e propiciação são a mesma coisa, porque ambas vão falar da relação do perdão dos nossos pecados. Mas a palavra propiciação, ela tem um elemento a mais. A propiciação significa apaziguar a ira de Deus. Interessante, quando você pega, por exemplo, depois de Deus destruir o mundo com água de dilúvio, você vai lembrar muito bem disso, que o capítulo 5 descreve que o homem era mau, pecador nos seus desígnios, desde a sua infância, desde a juventude, eles são maus, o coração dele é inclinado para o mal. E como é que Deus trata os seus inimigos? Destrói com sua ira. Quem é salvo? Aqueles que creem no Evangelho. Ele disse que ele salvaria o mundo por meio de uma arca. Noé creu, ele e sua casa entraram na arca e foram livres da ira de Deus. Quando ela veio sobre os homens, eles estavam protegidos pela arca. Assim será no fim de tudo. Nós devemos crer no nome do Senhor Jesus, que quando a ira dele cair sobre o mundo, e cairá sobre nós também, só que se estivermos protegidos da arca em Cristo, ela já caiu sobre ele na cruz, quando ele disse: Deus meu, porque tu me desamparaste. A ira de Deus caiu sobre o seu próprio filho. Eu posso me livrar de um assalto, de uma crise econômica, mas da ira de Deus eu não posso fazer com minha própria força. Sabe por quê? Porque não é Deus se levantando contra uma nação como a Babilônia,
Não é Deus se levantando contra o Egito, contra Faraó, porque é um problema que não tem solução. Sabe por quê? Porque é Deus contra Ele mesmo. Ele exerce juízo sobre Ele mesmo. Porque só Ele mesmo suporta a ira dele mesmo, para que eu e você, representados no seu Filho, que é Deus, nós possamos ser livres. Não há como livrar-se se o próprio Filho não receber a ira no nosso lugar. Ele exerce ira contra si mesmo, em nosso favor. O texto mostra que esse apaziguar, e você vai lembrar lá de Noé, voltando à história de Noé, como que depois do dilúvio, o primeiro ato de Noé com a sua família foi oferecer um sacrifício ao Senhor. Diz a Escritura que aquilo subiu, aquele aroma subiu às narinas de Deus. Preste atenção no que o texto diz. Deus vai, diz, a imagem é belíssima, e Ele diz: eu não vou mais destruir o homem com água de dilúvio, porque ele é mau em todo o seu desejo. Não foi o homem que mudou com o sacrifício, foi Deus que se reconciliou conosco. Noé, ele virou as costas para nós com o sacrifício do cordeiro, ele virou o rosto para nós. É por isso que na bênção araônica ele diz que o Senhor levante o rosto sobre vós e vos dê a paz. Que Ele levante o rosto sobre vós. Entende? O rosto dele estava virado para um lado, agora ele se volta para nós, depois do sacrifício do seu Filho, a reconciliação. E agora preguem a reconciliação. Deus se reconciliou conosco em Cristo. Sua ira foi apaziguada. Por isso nós lemos onde, dentro dos benefícios do perdão, ele diz: não nos trate segundo os nossos pecados, a tua ira não permanece para sempre. Por que não para sempre? Porque agora ele nos trata como filhos. Ele disciplina para correção, não para destruição, não para juízo, mas para salvação. Por isso que hoje, reconciliados em Cristo, quando voltamos para Ele depois de pecar, nós não voltamos como um réu diante de um juiz no tribunal. Nós voltamos como um filho pródigo para a casa do Pai. Pai, eu pequei contra ti. Ele já não é mais o meu juiz. A coisa é tão extraordinária que João diz. Tão grande amor para conosco, a ponto de sermos chamados seus filhos. A imagem é belíssima. A primeira imagem é do juiz no tribunal, com sua toga, o pobre miserável pecador, pronto para ser condenado. Apresenta-se um advogado chamado Jesus Cristo,
e diz assim: a culpa dele, o pecado dele caia sobre mim, e a tua ira sobre mim. Então o Pai diz: eu aceito, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Ele dá um aperto de mão, ele sai do tribunal, a imagem, ele entra aqui na casa do Aurélio, bem do lado, sobe as escadas, o juiz saiu pelo fundo, tirou sua toga e de braços abertos recebe o filho em casa. Eu posso perdoar o que você fez contra mim, mas eu nunca posso te declarar justo. Só Cristo pode fazer. Eu posso apagar a tua dívida contra mim, mas eu nunca posso dizer, te declarando justo. Só Deus pode fazer. É por isso que o Evangelho diz: só Ele pode perdoar o pecado. Porque só Ele declara o pecador justo. A paz está selada entre nós. Então, você vai comigo, por favor, lá para o livro de Levítico, no capítulo 9, por favor. Levítico, capítulo 9. Quando, depois de encerrar todo o processo para o primeiro culto, o santuário vai ser construído, tudo pronto para começar todo o processo de adoração ao Senhor, todas as leis expostas, todo o ensinamento colocado. Então vem o verso 22 e diz assim: depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu havendo feito oferta pelo pecado. Veja, desceu, ele fez oferta pelo pecado, e holocausto e oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E eis que saindo de fogo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Está aqui o altar e o animal sobre ele, e o povo diante de Deus. O fogo que cairia sobre nós, diante dos seus olhos, cai diante do Cordeiro. Ele se prostra e adora o Senhor. O Cordeiro foi morto em nosso lugar. Que bênção foi esta que Arão deu ao povo? É óbvio que o narrador Moisés aqui, ele não era da preocupação dele nesse momento dizer que bênção era essa, mas me parece que é aquela que está lá em Números, no capítulo 6, no verso 22, quando ele diz assim, na sequência: disse o Senhor a Moisés, Números 6, 22, disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dizeis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Está selada a paz. Você sabe o que Cristo está fazendo ali naquele momento? O Cordeiro foi morto, era Ele mesmo. O Cordeiro sai da morte, é Ele mesmo. O sumo sacerdote, que é o Cordeiro, se apresenta diante dos discípulos, estende a mão sobre eles e diz:
O Senhor é favorável para convosco. Paz seja convosco. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. O que pode fazer o homem contra ti? Ele faz isso quando ele ressuscita dentre os mortos. Lembre-se, quando Cristo ressuscita dentre os mortos, ele não apenas restaura o homem, mas toda a criação, irmãos, toda a criação. Ele é crucificado, um sinal da maldição sobre a criação, com uma coroa de cardos e abrolhos, que na realidade são espinhos, que é cardos e abrolhos, que foi anunciado pelo Deus eterno no juízo contra o homem. A terra produzirá cardos e abrolhos por tua causa. Ele leva sobre si não apenas o meu pecado, a ira de Deus cai sobre ele, não apenas pelo meu pecado, mas também por toda a criação, e ele leva a maldição sobre a cabeça. Antes da coroa de glória, dos cardos e abrolhos, ele leva a coroa de espinho, restaurando toda a nossa sorte. Quando ele morre, diz a Escritura, o sol se deixa de dar a luz. Veja, irmãos, ele criou o sol. João, nesse evangelho, diz, no primeiro capítulo, nada do que foi feito teria sido feito sem ele. Ele é o Criador de todas as coisas. O Criador na cruz, a própria criação, omite o seu vigor. Como o dia da criação havia trevas e o Senhor disse: haja luz. É como no dia da redenção, antes da morte do Cordeiro, a praga que antecede é trevas absoluta no Egito. Então o Cordeiro morre e ali o povo é liberto do cativeiro. É o mundo sendo destruído e recriado de novo. Nossa sorte restaurada. Ele ressurge dentre os mortos ao terceiro dia. E ele restaura os homens a um novo dia. Se você abrir lá comigo, por exemplo, no capítulo 1, no capítulo 20 do Evangelho de João, você vai ver, verso 1 até o verso 11, a história de Maria Madalena, aquela mulher que era uma prostituta e que agora vai lá encontrar-se com Jesus e chega lá e não está. E então roubaram o túmulo, roubaram o corpo dele do lugar. Enquanto ele aparece a ela, ele a chama Maria. Fantástico isso. Ele não chama Maria Madalena, como o narrador chama Maria. Aquela mulher que agora tinha um nome que lembrava do passado, ele dá um nome a ela, Maria. Na sequência, ele se encontra com os discípulos, e você tem a história de Tomé. Então aquele discípulo cheio de dúvida, até de incredulidade, o seu coração era tomado. Jesus ressurreto se apresenta diante dele, e eles tocando em Cristo diz: Senhor meu e Deus meu. Mesmo repreendido pelo Senhor, o Cristo ressurreto, ele trata com um crente cheio de dúvida. Ele muda o nome do crente. Ele encontra no capítulo 21 com Pedro. Pedro
diz o texto no início do capítulo 21. Ele era líder e ele chama os discípulos: vamos pescar. Os discípulos vão com ele pescar. Ele continuava liderando aquele povo, mas agora sem perspectiva. E eles voltam como para o início da vocação. Eles voltam a pescar como Cristo chamou a primeira vez, quando eles estavam pescando. Tudo começa ali. Eles voltam a pescar e eles estão pescando a noite toda. E diz o texto que Pedro estava sem roupa. Ele diz nu, mas provavelmente ele estava com roupa mínima, porque ele tirou tudo e lá ele se molhava quando ele estava trabalhando a madrugada toda. E de repente Jesus chega à beira da praia e fala com eles. João, discípulo amado, disse: esse é Jesus. Pedro, cheio de culpa, se veste e cai na água. Uma imagem estranha, porque aí ele estava sem roupa para não se molhar. Quando Jesus chama, ele se veste e cai na água e vai se encontrar com Cristo. Jesus, o texto diz que eles passaram a noite toda. Aí o Evangelho de João diz assim: quando estava amanhecendo, na imagem da ressurreição, ele foi sepultado no final do dia, no amanhecer. Mesma coisa, a noite toda, quando estava amanhecendo, Jesus chega e diz a ele: joguem a rede para o outro lado. Eles vão aprender que agora eles não poderão fazer ministério sem que façam o que ele ordena. Joguem a rede. Eles pegaram 153 peixes, que a rede não se rasga. É engraçado que o verbo utilizado para puxar a rede é o mesmo verbo utilizado por Jesus no Evangelho de João, quando disse ainda: ninguém vem ao Pai se o Pai não trouxer, isto é, arrastar do mar para fora, arrancar da morte. Mesmo isso no verbo, ele arranca os peixes. Aí Jesus põe as mãos nos ombros de Pedro. Pedro, tu me amas. 3 vezes: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Vai e pastoreia, velho. Ele restaura o ministério de Pedro. Cristo ressurreto muda o nome de uma prostituta, trata como um crente cheio de dúvida e restaura o ministério de Pedro. Ele sai da morte para a vida e com ele a restauração do seu povo em todos os níveis que você possa imaginar. Mas ele diz e alerta ao seu povo: vocês vão sofrer, vocês vão padecer, vocês vão ter medo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e eu vos deixo a minha paz. O que exatamente pode tirar a nossa paz, se Cristo é a nossa paz? O que lhe falta que tira a sua paz e Cristo não supra a necessidade? No começo do capítulo 14 ele diz: eu vou preparar uma casa, para onde eu estiver vocês estejam comigo também. Eu peço ao Pai que onde eu esteja, estejam comigo também. Quando chegar o fim da nossa vida nessa terra, Deus ouviu a oração do Filho, dizendo: onde eu estou, eu desejo que eles estejam também. Se é uma casa que nos falta, Ele foi preparar uma casa para nós. Se é o pão que nos falta, Ele diz: eu sou o pão da vida. Se
Se é o que beber, ele diz, aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede. Se é a família que nos falta, ele diz, se vocês deixarem tudo por minha causa, nesse mundo vocês terão muito mais pai, mãe, irmãos. Se você foi abandonado pelo um dos seus pais, o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Isaías, no profeta Isaías diz, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho o abandone, eu nunca me esquecerei de ti. Essa realidade é presente no povo de Deus. A paz que eu vou dar a vocês não é paz com o mundo, porque o mundo me odeia e odeia você também. A paz que eu te dou é a paz que o mundo não conhece. Porque agora você já não é mais inimigo de Deus, você é filho de Deus. Porque agora nada mais pode separar você de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz abertamente: nem morte, nem vida, nem fome, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem espada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem angústia poderá nos separar do amor de Deus. Essa paz que o mundo não conhece. Jesus diz: temam aquele que pode lançar no inferno tua alma e teu corpo. Não tema aquele que só pode matar o teu corpo. Tema a Deus, que pode lançar no inferno tua alma e teu corpo. O que tem tirado a tua paz? A morte? Cristo ressuscitou dentre os mortos. Se você crer nele, ainda que você morra, você viverá. O que tem tirado a tua paz? Os conflitos em casa. Espera nele, confia nele. O que te falta? Que Deus não tenha suprido as tuas necessidades em Cristo Jesus. O problema é que, como crentes do Senhor, nós começamos a adorar as coisas que Deus nos deu para o nosso uso temporário quando nós chegamos na terra prometida, e nós começamos a adorar essas coisas como sendo extremamente necessárias. Thomas Boston chega a dizer assim em um dos seus comentários, ele fala: nunca se case com nada que Deus te deu nessa vida para suprir as tuas necessidades momentâneas, porque o dia que Ele pedir de volta, não haverá divórcio. Não haverá divórcio. Ele diz mais ainda: os homens de Gideão, os que foram rejeitados para a batalha, são aqueles que se ajoelharam para beber água. Ele diz: os que se curvam diante das coisas que foram dadas para satisfazer necessidades momentâneas, não servem para a batalha de Deus. Nós não nos curvamos para adorar água, casa, nem família, nem bens, nem poder. Nós adoramos a Deus. Ele é que supre as nossas necessidades. A palavra diz exatamente isso. Ora, o salmista então diz: Senhor, que bem eu tenho nessa terra além de ti? Qual outro bem que eu tenho? Que glória maior eu possuo além do teu nome? Tu és a minha porção, tu és a minha riqueza, tu és o meu bem, tu és o meu castelo, tu és a minha proteção, tu és o meu Pai, tu és o meu socorro.
és minha casa, tu és minha família. Em ti eu tenho todas as coisas. Eu encerro dizendo, abra sua Bíblia comigo, que quando Cristo anuncia a paz, Ele anuncia a paz que é fruto do Evangelho, em que a ira de Deus foi apaziguada, mas também Ele anuncia a pregação do Evangelho. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 2, por favor. Efésios, capítulo 2. A partir do verso 11, o apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre os gentios que agora são trazidos para dentro do povo de Deus, não é? Mas na sequência, veja comigo, ele diz assim, no verso 11 em diante: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo. O que significa isso? Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era assim que nós estávamos, ele está dizendo. Vivíamos sem esperança. Aí ele continua: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Porque Ele é a nossa paz. Essa paz aqui é o que ele fala em Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele é a nossa paz. Agora continue comigo: o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Preste atenção aqui. Lembre-se que a inimizade foi colocada entre os descendentes da mulher, o descendente da mulher e a serpente. Mas a inimizade primeira foi entre Deus e o homem. Por isso que Efésios capítulo 2, verso 1 a 10, vai falar da nossa alienação de Deus em Cristo. Então, estávamos mortos, segundo o mundo, presos por Satanás, andando segundo a carne, mas em Cristo Jesus nós fomos redimidos. Agora ele vai dizer: a separação que havia foi restaurada em Cristo. Só uma maneira de reconciliar o homem com Deus e o homem com o outro homem é por meio de Cristo. Aí ele continua: ele veio e construiu a paz, porque a primeira paz já foi feita entre Deus e o homem, agora a paz entre o judeu e o gentio. E aí veja, por favor, na sequência, o verso 16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou o que, irmãos? Paz a vós outros. Estavais longe, de paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Vejam que a paz está associada, nós temos acesso ao Pai. Ele estabeleceu a paz, ele pregou a paz. Foi Paulo que evangelizou, mas Paulo disse: vindo ele, evangelizou a paz. Quando Cristo é pregado fielmente, como ele se levantasse naquele dia da ressurreição, estendesse a mão sobre a congregação e dissesse: paz seja convosco. Já não há mais separação entre vocês e Deus, em mim, entre vocês foi estabelecida a paz. Eu fiz de todos, judeus e gentios, um só homem em Cristo Jesus. A paz foi estabelecida. Esse é o sermão que vai tirar o homem da destruição total. Porque o Evangelho de Cristo é quem vai dar paz ao homem, com Deus e com a realidade de viver num mundo caído, inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus.
porque nós temos uma única esperança. Assim como a nossa redenção foi conquistada pela morte e ressurreição de Cristo, a nossa paz também é conquistada por isso que Ele disse: porque eu venci o mundo, por isso vocês precisam de paz. Por isso que a minha paz estará convosco, e vocês precisam não deixar o coração atribulado, porque eu venci, e a minha vitória é a sua vitória, e nós venceremos com Ele, certamente. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela possa superabundar na nossa alma e mente e coração. Primeiro, fazendo a paz com Deus por meio de Cristo Jesus. E segundo, fazendo de pessoas tão distintas um só povo, porque estamos todos em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor.